A paz de Senhor Jesus para todos os irmãos e demais ouvintes. Aqui eu vos falo, o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Hoje nós falaremos a respeito de ficar em pé, ficar deitado. Sabemos que deitado significa estado de descanso. Quando nós estamos cansados, nós ficamos deitados, nem sempre para dormir. Apenas simplesmente porque queremos esticar os pés, nosso corpo ficar mais acomodado quando estamos deitados. E às vezes é necessário ficar sentado. Sentado é porque você está conversando com alguém, ou está mexendo no celular, ou está pensando em alguma coisa. O fato é que existem posicionamentos que nós temos que tomar. Ou ficar deitado, ou ficar sentado, ou ficar em movimento, ou ficar parado. São comportamentos que estão sobre nós, decidimos o que fazemos. Há um momento determinado para deitar, há um momento determinado para levantar. O fato é que muitas das vezes nós não queremos nos levantar. Queremos ficar deitados, às vezes perdemos o horário para a escola, perdemos o horário para ir para a igreja, perdemos o horário para ir para o trabalho, às vezes perdemos a noção que temos compromissos e responsabilidades para ser feitos. E às vezes o cansaço, a fadiga, o estresse, o aborrecimento impedem você de se levantar para fazer e tomar uma atitude. Interessante que o Senhor Deus, Ele sabe de todas essas dificuldades que nós temos, de todas as fraquezas que possuímos. Ele sabe porque Ele viveu como nós. Ele teve um corpo, Ele sentiu cansaço, sentiu sono, fadiga, sentiu sede, sentiu fome. Mas Ele, mesmo sendo em forma humana, sentindo todas essas coisas, uma coisa que você vai perceber em Jesus, Ele se esforçava ao máximo, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, para poder agradar ao Senhor. O Senhor Jesus era santo em todas as áreas da sua vida. Os seus pés, as suas mãos, o seu rosto, tudo exalava santidade. Tudo que saía da boca do nosso Senhor eram coisas que faziam transformações em vida. E o segredo de Jesus estava em uma vida de oração, em uma vida de santidade. A santidade é uma das coisas mais importantes que pode existir na vida de um ser humano. A Bíblia diz que sem santidade, sem santificação e sem comunhão, ninguém verá o Senhor. Homens santos passaram por essa terra. Homens que renunciaram tantas coisas. E outros, por amor a Deus, foram martirizados pela sua fé no nosso Senhor Jesus. Homens que preferiram a morte do que negar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos num mundo hoje que não é um mundo muito religioso. É um mundo que há uma coisa chamada relativismo, em que cada um tem o seu próprio pensamento, cada um tem a sua forma de analisar e questionar sobre tudo, inclusive sobre o que é ensinado nas Escrituras, sobre aquilo que se aprende pelos seus pais. Ele relativiza todas as coisas. Por quê? Porque é mais fácil rejeitar os ensinos, rejeitar aquilo que você aprende e seguir o seu próprio caminho, formar sua própria opinião. Já um músico antigo, dizia: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma opinião formada sobre tudo. Uma música que fez muito sucesso, mas uma inspiração divina. Você pode ter sua opinião, mas quando ela for contrária ao que Deus ensina, certamente você é um rebelde. Você é uma pessoa que está destinada a ir para o inferno. Pense bem, vale a pena ter uma opinião diferente daquilo que Deus ensina? Que escolha que você faz? Viver entre a verdade, na verdade,
ou viver numa mentira. Mentira essa que faz com que você venha criar outros mentirosos. Que uma vez que você aprende a mentira, você divulga essa mentira para outras pessoas. E assim vai testemunhando, e assim vai se aflorando como se fosse um vírus. O vírus da mentira vai se espalhando de forma rápida, de forma forte e intensa, sobre toda uma geração. Assim é a falsa religião, que induz a pessoa ao erro, como já dizia um certo homem pensador. Uma mentira dita mil vezes torna-se verdade. E assim formam-se as religiões, fundadas em homens mentirosos, com inspirações demoníacas, ou então inspirações que provêm da sua consciência exacerbada, manchada pelo pecado, uma consciência distante de Deus. E assim tem sido a humanidade, e traçando milhões e milhões de alvos, estreitando o caminho para o céu e abrindo uma porta longa, larga e espaçosa para o inferno. Muitos aderem à mentira, muitos aderem ao pensamento liberal, muitos não querem ser fundamentalistas. Eu sou um fundamentalista, porque eu creio nos fundamentos de uma fé equilibrada, de uma fé pautada dentro das Escrituras. Eu sou um protestante, porque protesto contra todo erro, contra toda mentira, contra todo engano. Assumo esse erro. Ou melhor, assumo essa verdade. Porque essa verdade é a absoluta. Jesus diz na sua palavra: se não falarem segundo a lei, nunca verão a alvo. Segundo a luz das Escrituras, é a única verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao mundo senão por mim. É a única verdade que existe nesse mundo. É a verdade que provém das palavras do nosso Senhor Jesus. Jesus em momento algum mentiu. Não escreveu nenhum livro, mas tudo que ele falou, ou melhor, aquilo que era de mais interessante, aquilo que era de mais importante, está registrado nas Escrituras. Os católicos dizem que existe uma tradição oral que foi passada de boca em boca durante gerações. Mas é interessante que esses homens, eles alegam tal coisa, mas eles não conhecem nem ao menos uma parábola dita por Jesus que não esteja escrita nas Escrituras. E assim tem sido milhões de pessoas sendo levadas pelo engano, levadas pela mentira e levadas pelas suas filosofias vãs. Filosofia essas que aparentemente tem uma sabedoria, mas na verdade é loucura. Porque a loucura dos homens, a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E a loucura de Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, se eu me recordo, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos caminhos. E os caminhos do Senhor também são mais altos do que os nossos caminhos. Quantas das vezes você tem tentado levar uma vida segundo o que você acredita ser verdade? E que você se fundamenta? E por que você acha que o que você acha é uma verdade absoluta? E o que você aprendeu? O que te valeu? Você absorveu aquilo que você achava que era correto e você descartou aquilo que você achava que não era. Se você foi criado num lar cristão, se você foi criado na igreja, e você pegou algumas coisinhas que você te interessava e outras você descartou, você também continua no erro. Porque Deus não vai mudar a sua palavra a teu favor. Porque a Bíblia fala: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Você é responsável em divulgar a verdade ou divulgar a mentira. Você pode influenciar seu filho, você pode influenciar a sua família através de um posicionamento.
posicionamento esse que vai fazer com que você venha a ser diferente entre tantos que estão numa geração corrompida. A Bíblia diz, aleluia, que o diabo é o Deus desse século. Aleluia. E cegou a mente dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Cuidado. Não deixe que o diabo use a sua incredulidade para te deixar cada dia mais cego e cada dia mais distante de Deus. Uma hora você vai partir dessa terra. E o que tu tem? Para quem será? Será que com a mentira você vai entrar no céu? Certamente que não. Mas com a verdade de Deus, você tem direito à salvação da sua alma. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A reflexão de hoje se encontra no livro de Isaías, no capítulo 60, versículo 1. Estarei lendo e vamos meditar e refletir comigo sobre o que Deus quer falar através desta palavra santa e verdadeira e poderosa que pode transformar a sua vida. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 60, diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Louvado seja Deus. O povo de Deus foi o povo escolhido, o povo a qual foi anunciado, aleluia, ao único Deus verdadeiro. Através de Abraão, aleluia, Deus se revela como o único e verdadeiro Deus. E sendo o Pai das nações, Deus envia Moisés e traz as leis escritas em tábuas de pedra, mostrando os mandamentos do Senhor, mostrando que esse Deus era um Deus zeloso, era um Deus, aleluia, invisível, Pai de todas as almas, Criador de todo o universo, Criador das estrelas, Criador dos mares, Criador das trevas, Criador da luz, Criador dessa terra que você está vivendo. E até o teu Criador. Foi Deus que te criou. Você não é invenção, você não evoluiu de um macaco, de um animal, você não foi fruto simplesmente de um acaso. Você teve um Criador. Foi Jesus que te criou. Desde o momento que você estava dentro da barriga da tua mãe, o Senhor te contemplou. E Ele colocou sobre você o teu fôlego de vida. Se você nasceu, foi porque Deus permitiu. Ele tinha um propósito. Tinha uma razão. E deixou você viver a sua vida. E não levando o tempo da sua ignorância. Te manda hoje ouvir o que Ele tem para a sua vida. E Deus fala através dessa palavra de alguém que está deitado, de alguém que está cansado, de alguém que está prostrado, para se levantar e para resplandecer. Resplandecer significa brilhar. Há uma luz em você. Essa luz é a tua fé, que pode fazer você ser diferente, que pode fazer com que você venha, aleluia, ser um portador do Evangelho de nosso Senhor Jesus, fazendo com que almas que vivem nas trevas venham encontrar a luz do nosso Senhor Jesus. Almas que vivem no engano venham encontrar a verdade. Almas que vivem na mentira venham encontrar uma nova realidade, a qual vai fazer com que venham ser libertos de toda mentira do diabo. O diabo, como pai da mentira, tem muitos filhos. E Deus te convida a não ser um filho rebelde, mas ser um filho obediente, um filho que ouve, um filho que obedece, um filho que caminha, um filho valente e que está disposto ou disposto a tomar uma posição e se levantar e brilhar. Está na hora de você acordar. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você prosseguir e começar a brilhar. Deus derrama sobre você a glória dele. Uma unção e uma virtude da parte do Senhor. Ela vem nascendo sobre ti. E ela nasce e ela não fica paralisada. Ela vai crescendo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A cada dia mais você vai brilhar. A cada dia mais você vai resplandecer. A cada dia mais você vai incomodar.
A incomodar quem? Aos que vivem no engano, aos que vivem na mentira. E principalmente ao diabo, que não quer perder as almas para Jesus. Torne-se um instrumento de Deus. Seja luz entre os que estão em trevas. Traga paz aonde há guerra. Traga harmonia aonde tem desavença. Traga alegria aonde há tristeza. Conforte o coração de quem está chorando. Vista a pessoa que sente frio. Visite aquela que se sente solitária. Seja, aleluia, um instrumento na mão do Senhor. Deus quer alcançar pessoas através dos seus lábios. Deus quer estender as mãos através das tuas mãos para essa pessoa que está desesperada, para essa pessoa que está em pânico, para essa pessoa que está desiludida. E Deus quer usar você para curar feridas, transformar almas. Deus quer usar você para se levantar como um instrumento de Deus. Deus não escolheu anjos, Deus escolheu você para fazer a diferença. Você pode ser um instrumento de Deus, se você assim o permite. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal e divulgue e faça de você um instrumento na mão de Deus. Em breve, quem sabe um dia nós vamos conhecer pessoalmente. Um grande abraço, da paz de seu Jesus.